Essa ferramenta, ela é tanto usada na área de gestão, então, junto com o pessoal de administração, né? Se a gente for pensar quando você é dono de uma empresa, você pode usar essa ferramenta, como também pode ser utilizada essa ferramenta no setor de marketing, e não só no setor de marketing, mas qualquer área. Por exemplo, na área de design, você pode criar ou utilizar a ferramenta Business Model Canvas. Business Model Canvas, em português, é uma tela de modelo de negócio. Então, aqui é um exemplo do Business Model Canvas feito num papel na parede com post-its. Então, inicialmente, ele foi justamente feito para Design Thinking. E quando a gente usa Design Thinking, é muito comum utilizar post-its. Esse foi um método, quando é feito em grupo, né, por várias pessoas com papel, numa reunião. Alguns podem perguntar, o que é o Canvas? É muito comum chamar de Canvas. O Business Model Canvas é um termo em inglês. Em português fica tela de modelo de negócios. Ele é uma forma de modelo de negócio de um jeito automatizado, mais rápido e visual. Então você tem uma página e nessa página você tem que colocar todas as informações. É uma ferramenta que a gente chama de gestão visual, muito utilizada em empresas que trabalham com gestão ágil de projetos. Visualmente, em poucos minutos, o gestor ou a equipe e setor de marketing já sabem onde estão, para onde querem ir. Brevemente já traçam estratégias e rotas potenciais caminhos, de acordo com aquele negócio. É uma ferramenta prática e ágil, e em poucos minutos você consegue delimitar onde você está, para onde você quer ir. Eu vou mostrar um exemplo aqui de um Business Model Canvas, e a gente vai entrar em cada quadrante desse Canvas. O Canvas, na realidade, parece uma tabela, assim, só que cada quadrante é uma coisa do seu negócio. Então, inicialmente, eu vou explicar que são 9 passos. Então, o Business Model Canvas, ele tem 9 quadrados ou retângulos, né? Eu vou explicar um pouquinho de cada um. O primeiro é parcerias-chave. O segundo é atividades-chave. O terceiro são recursos-chave. Então, a gente considera esse post-it azul, que são objetos-chave do negócio. O quarto é o propósito de valor. Então, aqui vai ter o post-it rosa. O quinto, relações com clientes, amarelo, canais, amarelo, e segmentos do mercado. Vocês vão ver que isso está em amarelo. O oitavo é estrutura de custos, deve estar verdinho, e fontes de renda, verdinho. Então, cada post-it ele tem meio que um objetivo, né? Eu vou falar um de cada vez. Aqui é um exemplo de um Business Model Canvas, e daí aos poucos eu fui colocando aqui a explicação de cada um. O primeiro que normalmente a gente começa, muitas vezes dependendo da equipe, pode começar por esse aqui, né, que é o parcerias-chave. Tem pessoas que começam pelo do meio, que é o propósito de valor, tá? Parcerias-chave é quem são nossos parceiros. Então pode ser um fornecedor, pode ser um terceirizado, quem são as pessoas que vão atuar nesse negócio. Quem são nossos provedores-chave? Então, por exemplo, quem vai ser o cliente, né, e assim por diante. Que recursos-chave adquirimos de nossos parceiros? Vou dar um exemplo. Alguém, de repente, vai comprar um arroz, vai transformar, junto com feijão, vai transformar numa comida, né? Então, a partir disso. Que atividade-chave realizam nossos parceiros? Então, aqui a gente coloca como se fosse aquilo que é os nossos fornecedores, né? Motivação para a parceria. Por exemplo, otimização e economia. Pode ser redução de custo ou de risco, incerteza, aquisição de recursos e atividades particulares. Então, você pode ter alguns motivadores para escolher aquele parceiro. Eu coloquei um exemplo aqui, que é para os custos da indústria criativa. Então, coloquei aqui um exemplo que é mais próximo da minha realidade. Daí, nesse exemplo, eu peguei alguns parceiros. Então, por exemplo, parceiros do Senai. Tem o Santacine, que é o Sindicato do Audiovisual, o Sintracine, que é o Sindicato de Cinema, a CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, e coloquei outros parceiros, né, que ajudam os custos da indústria criativa. Depois, eu coloquei aqui na aba 2, então, atividades-chave. Então, por exemplo, no caso aqui da indústria criativa, eu coloquei cursos, eventos, a Olimpíada, consultoria, clube, laboratórios, né? Então, é o que é o seu negócio, né? Quais são as atividades-chave que requerem nossa proposta de valor? Então, pensem que é o que você entrega.
Aqui você coloca também nossos canais de distribuição. Então, onde que você distribui? Qual que é a logística? Relações com clientes. Como que é a relação do atendimento com o seu cliente? Aqui, normalmente, a gente tem perguntas, e daí no Canvas você vai colocando respostas, como se fosse um post-it aqui, né? Categorias, fontes de renda, daí você pode colocar produção, solução de problemas, é uma plataforma, networking, né? Daí você pode colocar mais detalhes. Aqui a gente está com os post-its azuis, que tem a ver com o que é chave. O que é chave normalmente fica no lado esquerdo, tá? Então é mais fácil vocês lembrar fisicamente. Agora a gente fala recursos-chave. Por exemplo, num curso, a gente tem o que de recurso? Tem professores, basicamente, e laboratórios. Daí você pode pensar de acordo com a sua empresa. Que recursos-chave requerem nossa proposta de valor? Nossos canais de distribuição, relações com os clientes, fontes de renda, tudo isso você pode colocar aqui. Tipos de recursos físicos, vou dar um exemplo, você tem computador, uma infraestrutura, intelectuais, por exemplo, patentes e marcas, direitos autorais, dados, né? Por exemplo, eu tenho um produto que de repente é registrado, você tem aquela patente do produto. Vou dar um exemplo, um controle remoto, alguma outra coisa assim. Você ganha em cima daquela patente. Ou não, recursos humanos. Você precisa de 5 pessoas, 10 pessoas, né? Ou financeiros, né? Então, por exemplo, uma moeda, Bitcoin, alguma coisa assim, então você coloca aqui. Esses 3 primeiros quadrantes, então, eles são chaves. Parcerias-chave, que é o que é fora da empresa. Atividades-chave, que é aquilo que você oferece. E recursos-chave, que é aquilo que é a base do seu negócio. O post-it do meio, tá? Ele é o proposta de valor, por isso que ele é rosa. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, dentro da indústria criativa, tem o quê? Aqui eu falei de cursos, né? Então, tem educação, tem incubadora para a criação de novas empresas, tem eventos, oficinas, palestras. Pense isso numa escola, mas dependendo do negócio, você pode alterar. Estágio, clubes. E daí aqui a pergunta que o Business Model Canvas coloca é: que valor proporcionamos aos nossos clientes? Que problema de nossos clientes ajudamos a solucionar? Lembrem que a gente falou em outra aula de necessidades, desejos e demandas. Então, é mais ou menos isso que vocês vão lembrar da outra aula. Que pacotes de produtos ou serviços oferecemos a cada segmento de mercado? Que necessidade dos clientes satisfazemos? Então, essas perguntas que eu coloquei aqui são aquelas letrinhas que estão já copiadas lá no Canvas. É meio que uma colinha para facilitar. O Canvas, quando você pega, ele pode estar totalmente em branco, ou ele pode ter essas perguntinhas para facilitar quem está preenchendo. Características. Por exemplo, a proposta de valor do seu negócio, ela é uma novidade? É por causa de um desempenho, por exemplo, é alta velocidade, é mais rápido. Customização, por exemplo, é personalizado para uma pessoa, para um cliente, né? Vou dar um exemplo, é adaptado para um cadeirante. É um exemplo. Obter trabalho feito, de repente algo mais rápido. O diferencial é o design, é a marca, status, ou é o preço? Daí, alguns de vocês vão lembrar de 4Ps, 4Cs. Você pode colocar aqui também algo que tem a ver com a redução de custos, ou produção de riscos, acessibilidade, conveniência e assim por diante. Então, essa parte inicial, que é a parte azul e a parte rosa, ela é normalmente a parte inicial que você preenche no Canvas. Depois você vai para a parte direita, que é a parte amarela. A parte amarela, ela já é uma outra parte. Então, por exemplo, relações com clientes. Aqui eu coloquei online, daí na época eu coloquei Facebook, pacotes cursos. Dependendo do seu negócio, você pode colocar várias outras coisas. Por exemplo, que tipo de relação esperam os diferentes segmentos de mercado? Então, agora você vai olhar para o seu cliente, para o seu público. Que tipo de relações temos estabelecido? Qual é o custo dessas relações? Como estão integradas em nosso modelo de negócio? Vou dar um exemplo. Eu vou falar com o meu cliente. Eu vou falar como? Com uma propaganda? Vou falar com uma mídia digital? Eu vou falar pelas redes sociais? Como que eu vou falar? Eu tenho custo para fazer isso? Qual que é o custo? Você vai colocar ali. Exemplos.
assistência pessoal dedicado, autosserviço, serviço automatizado, comunidades, cocriação. De repente você vai criar um aplicativo, um site, né? O próximo é canais. Nos canais você vai pensar na forma. Então aqui eu tinha a relação com o cliente, que é como o cliente fala comigo, e agora nos canais eu vou colocar o P de promoção, que é o quê? Aonde? É na TV, é na internet, é panfleto, né? Então aqui é como e aqui é aonde. Que canais preferem nossos segmentos de mercado? Por exemplo, ele vê Netflix, ele vê um site, ele vê o YouTube, ou ele usa, por exemplo, o Instagram, né? Quais são os canais? Por exemplo, ele vai usar a TV aberta, ele vai falar ou vai ver alguma coisa da empresa através de um panfleto, de um flyer, de um banner, ou talvez pode ser uma mídia, por exemplo, na propaganda, de repente na rádio. Então, vocês podem colocar aqui os canais. Quais têm melhores resultados? Vocês podem detalhar isso. Quais são os mais rentáveis? Então, qual que vocês vão lembrar da aula de mídias? Então, é mais caro, mais barato? Qual que é o rendimento, né? Atinge 1.000 pessoas, 5.000? Depende de cada canal. Como se integram nas atividades diárias dos clientes? Vou dar um exemplo. O cliente vai receber uma mensagem todo dia no Face, ou ele vai receber um oi no WhatsApp uma vez por semana. Então, vocês podem colocar as fases dos canais. Aqui eu dividi as fases em 5 fases. Pensem que o canal é o momento que você vai ter um contato com o cliente. Então, por exemplo, a fase 1 é percepção. Como fazemos com que o nosso emprego seja percebido? Fase 2, avaliação. Como ajudamos ao cliente a avaliar nossa proposta de valor? Vou dar um exemplo. Você vai numa loja da Renner e tem lá um botãozinho, gostei, não gostei. Você coloca por quê, né? Compra. Como permitimos que o cliente compre produtos e ou serviços específicos? 4. Entrega. Como entregamos nossa proposta de valor ao cliente? 5. Pós-venda. Como fornecemos ao cliente apoio após a compra? Então, tudo isso vocês podem responder na aba canais, que seria aqui. É claro que dependendo de cada um, a gente coloca post-it, são palavras-chave resumidas. Você pode, é claro, pegar o Business Model Canvas e detalhar mais. Mas aqui é um norte, então é um resumo rápido, que normalmente faz em menos tempo. 7. O 7 é a parte lateral direita. E daqui você vai colocar segmentos de mercado. Existem pessoas que fazem o preenchimento nessa sequência que eu mostrei, e tem pessoas que fazem diferente. Por exemplo, tem gente que vai preencher o 7 antes de preencher os 5 e 6. Vocês podem escolher. Então, no 7, eu vou colocar, por exemplo, os cursos da indústria criativa atendem quais os segmentos. Eu coloquei um exemplo aqui, adolescentes, designers, desenhistas, animadores, artistas, roteiristas, publicitários, como exemplo, tá? Pode ser vários outros setores. E daí aqui a gente coloca, para quem criamos valor? Então, aqui você vai colocar o nome, a pessoa, exemplo, é o fulano. Você pode pegar aqui, por exemplo, o público-alvo, a idade, o gênero, costumes, classe social. Quais são nossos clientes mais importantes? Tem o público 1, tem o público 2, mercado de massas, mercado de nicho, ou, por exemplo, é segmentado, diversificado, vocês vão colocar aquilo que tem a ver com o seu tipo de cliente. Ou é uma plataforma multilateral, né? A gente preenche, então, essa parte, a rosa, né? Não é uma regra, mas a gente começa pela rosa. Depois vai para a parte azul, e depois vai para a parte amarela. Então, a parte superior é mais ou menos assim. O valor é o que você entrega. As atividades-chave é o que você entrega como e os parceiros. E aqui as pessoas que vão estar atuando no seu negócio. Na parte amarela, a gente fala agora do que é externo. Então, clientes, os canais, que daí é como a gente fala com o cliente, e aqui quem são os nossos clientes. Depois a gente vai para a parte da base. A gente chama de base porque sem a base do Business Model Canvas, tudo que está em cima não funciona. Então, aqui a gente tem como a gente recebe ou estrutura de custos e a fonte de renda, que é o que dá o lucro, tá? Então, todo negócio, ele precisa ter essa base, que está em verde. Então, a estrutura de custos, ela fica na parte de baixo, no lado esquerdo, tá? E a gente coloca quais são os custos mais importantes.
inerentes ao nosso modelo de negócio. Eu coloquei um exemplo aqui que seria horas de professores, o valor dos softwares, né, num curso de desenho, num curso de animação, curso da indústria criativa, e materiais de consumo, por exemplo, no curso de desenho eu vou ter um lápis, vou ter papel, vou ter caneta, tinta, né? Então vocês podem colocar tudo que é custo, tá? Tudo, aluguel, né? Tudo que é custo. Então, quais são os recursos-chave mais caros? Vou dar um exemplo. Digamos que alguém tem um aluguel de uma sala, que é R$5.000. Então, aquele valor é bem alto. Ele pode reduzir de 5.000 para uma sala menor, de 2.000. Então, você pode colocar ali. Quais são as atividades-chave mais caras? Então, é importante você colocar. E o seu negócio mais? Então, às vezes, você pode até colocar em bold, né? Colocar negrito ou um destaque, né? Dirigido por custos, por exemplo, estrutura de custos mais magra, a gente chama isso de Lean Manufacturing, proposta de valor de preço baixo, então você pode escolher. Automação máxima, por exemplo, eu vou fazer uma fábrica e eu vou reduzir os custos por causa disso. De repente vai ter por exemplo, um robô, uma esteira que vai automatizar, né? Terceirização extensiva, então esse é um modelo de negócio diferente. Por exemplo, eu vou terceirizar todo o meu trabalho. Em vez de eu contratar todo mundo, eu vou pegar o fornecedor 1, o fornecedor 2, o fornecedor 3. Então, você pode ter modelos de negócios diferentes, depende da empresa. Características do exemplo. Então, você pode colocar ali custos fixos, exemplo, salário, renda, atividades, exemplo, a mensalidade de um aluguel de uma sala. Tem os custos variáveis, vou dar um exemplo, IPTU, IPVA, luz, água, internet. De repente, telefone muda o preço de acordo com cada mês. Economias de escala, né? Então você pode ter, por exemplo, uma promoção uma vez no ano, ou a cada 5 anos você pode ter um desconto em alguma coisa, você pode colocar ali também. E a última parte que a gente preenche é a parte verde inferior à direita, que a gente colocou aqui o número 9, que são fontes de renda. É o que vai te dar dinheiro, é o que vai dar lucro depois. Lembrem que a estrutura de custos é o que você paga e a fonte de renda é o que você recebe. A diferença desses dois é o lucro. Então, você vai colocar ali, por que valor estão dispostos a pagar nossos clientes? Então, quanto que é o meu produto? Quanto que é o meu serviço, né? Por que pagam atualmente? Então, você pode analisar o mercado. No mercado estão vendendo a 100, no outro é 150, você pode vender a 100, 150 ou 120, né? Como pagam atualmente? Como eles gostariam de pagar? Então, você pode fazer pesquisas para achar esses preços, esses valores, né? Quanto geram as diferentes fontes de renda ao total da renda? Então, é importante você colocar essas observações. Na parte de fontes de renda, você também pode colocar tipos, preços fixos ou preços dinâmicos. Vou explicar. No tipos, você pode colocar venda de ativos, taxas de uso. Então, como que você paga? É mensal? É diário? É por trabalho? É por hora? Ou, por exemplo, uma taxa de assinatura? É mensal, anual, né? Tem outros modelos também que é lending, renting, leasing, né? Licenciamento, quando a gente compra um carro, né? É mais fácil de a gente lembrar disso, né? Então, o cara de repente faz um leasing. Licenciamento é uma publicidade. Vai ficar 15 dias, durante aquele tempo você paga, depois não paga mais. E tem outros modelos, tipo taxa de broker, anúncio, que deve ser paga por aquele espaço, por tempo, por espaço, por tamanho, né? Existem preços fixos também, por exemplo, preço por lista, né? Então tem um preço tabelado, né? Tipo um cardápio, né? Tem um preço fechado. Aquilo ali pode mudar cada ano, né? Depende da característica do produto. Por exemplo, tem ketchup, outro tem maionese. Um tem um pão, outro tem uma salsicha, outro tem 2 hambúrguer. Dependendo da característica do produto, você pode mudar o preço. Também pode fazer por segmentos. Então, tem tipos de segmento e daí tem preços para cada segmento. Então, público A, público B, público C. Ou, não precisa ser letra, você pode criar públicos, né, como se fossem fatias de mercado. Dependendo da compra, do volume. Então, tem como se fossem pacotes de preço diferente. Quando a gente pensa num filme, numa série, é mais fácil de entender. Você vai pagar uma TV por assinatura ou um pacote, né, de serviços, daí tem lá tipo de pacotes. Existem também preços dinâmicos, por exemplo, negociação, barganha.
Então, tem alguma coisa que você pode diminuir 10% de desconto. Sabe aquela coisa do vendedor? Você vai comprar, por exemplo, um tênis. O vendedor ele pode baixar até 20%. Daí você pede desconto, ele fala, não dá. Daí você força mais um pouquinho, aí ele baixa 10%. Então, tem uma margem de lucro, né? Então, barganha, a gente chama, né? Existe também o Yield Management, ou mercado em tempo real, que daí muda de acordo com a inflação, ou pode mudar de acordo com alguma outra taxa. Eu trouxe aqui alguns exemplos de Canvas que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, esse aqui é um exemplo preenchido da indústria criativa, que eu fiz um exemplo como se fosse os cursos do Senai. Eu coloquei aqui ele preenchido, né? É um exemplo para a gente ter como base, né? Existem Canvas que são adaptados. Então, esse aqui é um exemplo de Canvas adaptado. Vocês vão ver que ele não está igual ao que estava antes, ó. Mas ele está adaptado. Então, ele coloca aqui no meio cliente, situação, problema, solução proposta. Aqui itens de avaliação, unidades curriculares, que é para educação, então para quem é da área de educação, recursos e custos, e aqui embaixo ele coloca um cronograma.